Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vamos dar sequência aí ao operacional do Ogo de Wall Street para o dólar, tá? Nosso backtest. Então se você por acaso chegou nesse vídeo primeiro, dá um pulinho lá no playlist para poder ver os outros vídeos. Os primeiros a gente fala bastante aí das regras de coloração, das médias, qual que é o operacional, tá? E se você também puder, deixa seu like aí, dá uma força pra gente, deixa seu comentário, dá um feedback do que vocês estão achando aí desse backtest, beleza? Bom, o que a gente pode visualizar aí? Dólar fez uma pernada de alta aí bem agressiva, bem bacana, e depois fez essa correção aí que chegou na média de 200, tá? Ele veio embolado entre a 8 e a 20. E agora já está deixando pela regra de coloração novamente a tendência de alta. Isto. Tá bem na mínima lá, beleza. Então aqui, ó, fizemos aqui a retração. O que a gente pode ver? Ele corrigiu dessa pernada aqui, ó, ele corrigiu 38,2, tá vendo? Ele brigou aqui no 38,2, não perdeu 200 e começou a fazer aqui um movimento de alta. O que significaria que se ele segue daqui rompendo esse topo aqui, ó, a tendência dele é ir lá testar aquela máxima anterior, né? Agora, se ele perder este fundo aqui, ó, a tendência é ele continuar essa correção, que aí sim ela pode descer um pouco mais, né? E aí pegar a gente aqui na região de 50%, de 61,8, tá? Esse FIBO assim do dia anterior, às vezes da semana e tal, o que a gente pode fazer? A gente pode ter ele como um parâmetro aí de suporte e resistência que é relevante no gráfico, tá? Vamos ver onde é que o preço vai abrir, tá vendo aqui a região, ó? Ele já tá dando já uma região daí de onde esse preço ele tende a abrir, tá vendo? Aqui, ó, o book, né? Mostra pra gente essa região, ó, abriu exatamente ali na retração, tá? 38,2, perdendo ela, tá? Então ela inicia aí um movimento de continuidade da correção. Aqui, ó, perdendo esse fundo aqui, a gente tende a entender que ela vai continuar a correção. Vamos ver o que esse dolinha vai fazer. Ó, tá testando exatamente o fundo aqui, a mínima do dia, tá? Da correção, né? Do finalzinho do dia. Tá vendo? Tá sentindo aí essa região, ó, esse suportezinho aí anterior, tá? Claro que se ele perder esse suporte aqui, a tendência é ele vir buscar a retração de 50% ou de 61,8, né? E aí a gente teria que esperar. Claro que a gente está falando de um movimento, ó, de um movimento macro, né? Um movimento gigante. Então é um movimento que a gente não precisaria pensar em entrada antecipada, tá vendo? Ele pode corrigir até aqui ou até aqui para depois continuar a alta, né? Ou caso perca aqui também o fundo, ele pode vir buscar a mínima, né, do dia anterior. Então a gente tem que agora esperar e ver o que vai acontecer. Por que eu não posso traçar um FIBO aqui do dia? Porque ele ainda não tem nada para me dar, tá vendo? Ele começou agora, né? Ele fez esse gapzinho de baixa. Essa perda desse fundo aqui, eu poderia vender? Poderia vender botando o stop aqui nessa máxima. Então eu poderia vender esse fundo e botar o stop aqui, ó. Por quê? Se ele romper esse topo aqui, a tendência é que ele vá lá buscar o fechamento do gap e tudo mais, né? Ele perdeu aqui a primeira retração, ele está aqui fazendo um teste, ele está brigando nessa retração, né? O que eu poderia fazer aqui também, ó? Poderia também aqui, ó, buscar esse movimento aqui, ó. Que aí você já vai começar a ver, deixa eu colocar aqui só uma outra coloração, e a gente veja assim, o amarelo fica a retração grande, né? E eu vou colocar aqui um azul tracejado para determinar o do dia, tá? O movimento do dia. Então eu tô ajustando aqui na máxima, né, da pernada com o topo anterior, né, para fazer essa pullback aqui, né, para ver onde seria o ponto de repique aqui. Então ela poderia voltar inicialmente aqui desse ponto, aqui, aqui e aqui, tá? Para tentar novamente fazer uma queda aí. Então a gente tem que ir estudando aos pouquinhos, sem pressa, tá? Vão ter dias que de repente você vai correr um pouco mais de risco, vai ter dias que não. Como ele deixou essa mínima aqui com um pavio e bem exatamente aqui na mínima aqui anterior, é um pouco mais arriscada essa venda, apesar dela ter dado aqui já uma movimentação boa, né? Ó, 14 pontos para um risco de 16,5. Então, um risco bom. Um pouco mais arriscado do que o primeiro, vamos dizer assim, o ponto onde ela está agora, né? E o alvo, na verdade, porque é a retração, tá vendo? 50%. E aí agora a gente tende a entender o quê? Ele pode estar fazendo esse movimento para baixa, né?
como ele também pode estar fazendo o pullback para continuar alta. Então, se a gente está vendo o Fibo mais curto, a gente espera que esse preço ele faça uma correção em uma das retrações e depois continue caindo. Então, essa é uma visão. Se a gente está vendo o Fibo maior, então a gente está pensando em quê? Que ele pode estar fazendo dessa grande pernada de alta aqui, ó, dessa grande pernada de alta, ó, dessa grande pernada de alta, ele pode estar fazendo aqui uma correção, uns 50%, para retomar aqui essa nova pernada de alta, tá? Claro que ela pode ser um zigue-zague, né? Óbvio, descendo, subindo, a gente não sabe de que maneira que ela vai retomar, tá? Mas a gente tem a tendência aí de quando ele perder essa região aí da faixa de Gaza, né? Ele buscar, ó, tá vendo? Se ele fechar aqui abaixo, a tendência dele é vir buscar esse fundo aqui, tá? Então, pô, eu posso vender esse fundo aqui? Posso, mas não devo. Por que não devo? Eu posso vender esse fundo pensando em buscar essa nova retração aqui, ó, 26 pontos. Mas aonde estaria meu stop? Meu stop estaria lá em cima, lá em 35, para poder entrar aqui, ó, em 26. Ah, mas uma outra forma que eu poderia também fazer, eu poderia ir pelo risco, então eu colocaria aqui de repente, ó, eu posso colocar aqui, ó, uma ordem de venda aqui nesse fundo, quando ele perde, com um alvo aqui embaixo e com um stop logo acima aqui da retração, porque caso ele volte para cima, a tendência é que ele vá lá em cima, eu posso fazer isso. Um pouco mais arriscado, mas eu posso fazer isso, tá? Então vamos lá, deixa eu ajustar aqui o movimento. Como ele já fez aqui uma perna considerável, ó, eu vou até fazer diferente. Eu não vou nem contar lá de cima do gap agora não, tá? Eu vou deixar ele aqui no movimento do próprio dia, porque às vezes ele pode fazer aqui uma retração menor, já perder esse fundo, e aí sim, nesse caso, poderia dar venda pra gente. A gente, por enquanto, pode estar esperando aqui uma venda. Por quê? O candle está vermelho, então pela regra de coloração do Tabajara está indicando venda. A média de 20 aqui está vermelha, inclinada para baixo, indicando venda. A média de 8 está inclinadíssima para baixo, indicando venda. E a média de 200 está por cima, ou seja, 228. Ele está com uma venda aqui muito bonita. E aí o que eu tenho que ver aqui agora? Aonde vai ser a minha retração para a gente poder traçar o alvo. Se ele perder esse fundo aqui, eu já posso até pensar numa venda. Eu gostaria que ele fizesse um pullback um pouco maior, mas aqui já seria uma venda possível, um alvo lá na retração anterior. Então aqui, ó, como é um pullback curto, eu posso até colocar aqui a minha venda, ó. Deixa eu até botar aqui a estratégia. Eu posso deixar aqui uma venda na pedra, tá? Tá vendo, ó? Pelo meu gerenciamento de risco, eu teria a venda aqui, ó. Eu teria que ajustar o meu... Opa! Minha venda tá aqui. Eu ajustaria o meu alvo para R$230 e poderia descer para essa região aqui de 165 meu stop. Agora não, porque ele fez um candle, né, de pullback lá na média de 8, tá vendo? Agora ele deixou aqui um pullback feio, tá vendo? Um repique feio. Agora é importante a gente ver o quê? Essa resistência aqui, ó, que foi a resistência que ele perdeu e cortou igual faca, ó, passou direto de novo. Realmente o dólar tá bem agressivo, tá vendo? Ó? Da mesma maneira que ele cortou isso aqui igual faca na manteiga, ele voltou igual. Tá vendo? Ele rompeu para baixo com facilidade e rompeu para cima com facilidade. Ou seja, essa resistência agora para mim, ela já não tem nem mais que estar desenhada aqui no gráfico, porque ela já não tem essa importância. Como ele está fazendo aqui essa volta em V, ó, isso é uma coisa que acontece bastante. Quando o ativo ele desce com muita violência, a tendência é que ele também retorne com violência, né? Essa volta em V. E aqui agora o que acontece? Eu já não teria mais aqui nada para poder pensar em retração, tá? E para eu projetar isso aqui, eu poderia pegar essa volta em V aqui e projetar, caso ele feche acima dessa máxima, ó, poderia projetar isso aqui como primeiro alvo e depois daqui da máxima para o segundo alvo? Poderia fazer isso. Mas aí que é o problema. Para eu projetar uma volta em V dessa, eu preciso entender que... Porque mais importante do que a gente pensar onde tem o trade é entender o seguinte, ó. Se aqui seria minha compra, tá? E aqui em cima, mais ou menos, nessa região ficou o primeiro alvo e aqui mais ou menos o segundo alvo, aonde está o meu stop? O meu stop estaria aqui no fundo, ó. Então essa seria a minha região de stop, ó. Então, olha o tamanho desse stop. Tem como? Não tem como. Por mais que ele pode agora ir lá, ó, ele pode ir lá fechar o gap. Tá vendo? Ó. Provavelmente ele vai fechar o gap, ó. Gap fechado. Exatamente na máxima, tá vendo? Fechou o gap. Ele pode aqui romper isso aqui e ir embora, tá? Mas o stop, eu fiquei sem um stop, tá? Sem um stop viável. Agora, como o candle já está ficando verde, a gente pode começar a pensar em procurar compra, tá vendo? Ele está começando a ficar verde.
Então ele está fazendo aqui uma correçãozinha. Se ele deixar aqui um giftzinho, a gente pode entrar nessa barra elefante, tá? De ignição aí. O problema é que o ativo ele vem lá de baixo da média, tá vendo? Ele vem um atrás do outro, então já é um pouco mais arriscado. Então a gente precisa de minimamente aqui um ponto de stop. Ó. Se eu comprar esse rompimento, o meu stop estaria aqui nesse fundo, porque é Pablito, tá vendo? Ó. Deixei ele andar um pouquinho, ó. Entrei no Pablito, ó, tá vendo? Ó. Meu stop está aqui nesse fundo, ó. Lembram a regra do Pablito? Então, por que esse Pablito aqui foi aceitável? Ó? A gente tem algumas ideias. Ó. Primeiro ponto, ele rompeu aquela retração do dia anterior lá de 38,2, tá? Ele rompeu. Ele, além de romper essa retração, a gente tem aqui um possível alvo lá no topo do dia. A gente tem aqui o principal risco da gente aqui é o quê? A distância da média curta. Ó. Tá vendo? Ó? 33 pontos da média de 8 e 20 pontos da média de 20. Se ele fizer aqui agora uma correção buscando a média, se ele fizer aqui uma correção aqui buscando essas médias, ó, ele vai me estopar, tá? Então esse é o risco. Agora o meu ponto de stop ele está exatamente aqui no paviozinho desse Pablito. Ó. É o tipo de coisa que quando você vê o gráfico parado, o gráfico não em movimento, você fala assim, pô, por que o cara iria comprar esse candle tão feio, com uma sombra superior muito maior do que a sombra inferior, um candle com um corpo pequeno? Mas é por quê? Porque quando você está comprando, você está vendo o quê? Ele fez um Pablito, ele fez um pullback, ó, uma correção. Ó. Se você olhar bem aqui, ó, esse pavio ele fez um pullback na média de 200. Lembra que a gente tinha feito já isso aqui, ó? Opa! Em vídeos anteriores, ó, aquela ideia do trade, ó, de romper a 200, fazer um pullback na 200 para depois partir. Então a gente está vendo isso aí, tá? Então são possibilidades. Agora a gente tem que esperar com o trade aí. O trade está num ponto legal, tá? O stop está num ponto legal aqui, ó. Eu até ajustei um pouquinho mais abaixo aqui por causa da 200, que a 200, como ela está já virada para cima, ela tende, caso o preço ele venha fazer um pullback um pouco mais desenhado aqui, ele tende a segurar aí esse trade, tá? Agora ele tem que disparar. Ele não pode aqui ficar sentindo essa região aqui de sombra, né? Então a gente tem que esperar aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Nós já fechou já levemente acima do pavio, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, levemente acima do pavio, ou seja, ele demonstrou um fechamento acima, então demonstrou a compra. Agora, o que preocupa? O que é preocupante? Ó? O que está me indicando aqui um risco de ser estopado? Se vocês repararem aqui, ó, olha o que está acontecendo. Ó. Esse volume, ó, esse candle deixou um grande volume, ó, tá? Perdão, ó. Esse candle deixou maior volume, tá? Que foi aquela barra de ignição. Beleza. Agora depois dele, ó, o volume veio diminuindo, ó. Por mais que aqui, ó, por mais que o preço está subindo, ó, o preço ele está subindo, mas o volume está caindo. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que com menos quantidade de dinheiro, o preço está subindo. Ou seja, se eu pego o volume financeiro está caindo e o preço está subindo, significa que menos dinheiro está fazendo esse preço subir. Ou seja, se talvez uma venda um pouquinho, uma venda média, vamos dizer assim, já pode empurrar esse preço para baixo, porque ela tá subindo com menos volume financeiro, com menos grana, tá? Então a gente tem que ficar bem ligado aí e tendo uma oportunidade a gente tentar aí proteger esse stop, porque a gente tem esse risco, tá? Então o que eu posso fazer aqui também? Eu posso pegar aqui da mínima, tá? Aquela máxima lá e a gente começar a ver aqui possíveis pontos de retração dessa pernada aqui. Já que a gente entrou numa barra elefante, ali, em tese, o stop estaria nela, né? Deixa eu apagar isso aqui que tá ficando muita linha no gráfico. Fica mais difícil para vocês assistirem, ó. Ele já deixou aqui um candle preto, tá vendo? Se ele fechar aqui um candle vermelho, ele vai me permitir que eu suba para a mínima dele, tá? Fazendo aquele trailing stopzinho. Agora, como eu não tenho um ponto ainda adequado, eu não quero deixar aqui embaixo, ó, que seria o ponto da barra elefante, seria aqui embaixo, tá vendo? Ó? O que seria um ponto excelente em que sentido? A média de 20 está aqui, a de 8 já cruzou 200, a de 20 está querendo cruzar 200. Ou seja, eu ficaria abaixo das médias e abaixo das retrações. Mas é um stop mais caro. Então eu vou deixar aqui, ó, na retração de 50%, que está abaixo da média de 20, só que ainda está abaixo da de 200. Então ele ainda está tá vendo? Ele deixou dois candles de correção, então ele pode vir fazer aqui uma correçãozinha mesmo. Então a gente tem que agora esperar, não tem jeito. Tá vendo? Ele está fazendo a correção aqui na 8. O ideal seria que essa média de 20 aqui, ela cruzasse, mas tá vendo? Ela está começando a ficar aqui retinha, tá vendo? Que é um problema.
ela está fazendo aqui, ficando paralela à retração de 50, então ela está mostrando menos força, tá vendo? Vou deixar aqui o meu stop aqui na posição dele, ele pode me estopar aqui, ele pode fazer agora o movimento de me estopar e subir, ele pode me violinar, ó. Ele pode fazer isso aqui, ele pode fazer essa correção, me estopar e voltar, e fechar acima para depois continuar o movimento, pode, mas ele também pode vir fazer esse pullback até aqui, ou caso ele perca essa região aqui, ó, ele pode vir lá para baixo. Então não posso deixar sem stop, como tem gente que, pô, eu vou deixar aí, depois não. Tem que ter o stop, e tem que ser um stop técnico, mas que caiba no seu financeiro, senão você não tem como, né? Então vamos lá. A gente fez aqui uma entrada de barra elefante, né? A gente teria aqui uma opção, né? A gente fez o Pablito, na verdade, tá vendo? O stop desse trade, na verdade, ele estaria aqui, ó. Nesse fundo aqui, tá vendo? Ó. Na verdade, se eu tivesse deixado o stop pelo Pablito, que foi uma possibilidade de stop aí, eu já teria sido estopado. Um stop mais barato, né? Tá vendo? Aqui teria sido o stop do Pablito. Estopado. Tá vendo? Ó, se eu tivesse respeitado o gerenciamento de risco do Pablito, eu teria sido estopado mais barato. Eu teria entrado aqui, teria sido estopado com 12 pontos, mais ou menos. Ou seja, R$120. Eu fui estopado com R$250, tá? Então agora nada a fazer. Se ele perder aqui esse fundo, ele pode vir até aqui embaixo, ó, tá? É uma possibilidade, tá vendo? Porque além de ser a mínima do dia, ele também é a retração do movimento maior de 50%, tá? Então tu vê que ele veio aqui já no 50%, ele pode estar vindo aqui testar novamente esse suporte, para poder continuar alta ou de repente romper para baixo, né, e ir embora. Agora eu tenho que tomar mais cuidado porque eu tenho só mais um trade, né, pelo meu gerenciamento, com risco máximo de R$250, para a gente tentar ver aí, tá? Então vamos ver. Aqui, por exemplo, ó, essa retração, ela já deixa de existir, deixa de valer. Por que deixa de valer? Uma coisa que a gente tem que sempre pensar. Quando a gente trabalha essa retração aqui, ó, se ele perdeu as retrações, ela já não está mais valendo, tá? Então eu já vou tirar ela daqui. E agora o que eu poderia pensar? Já que ele está ficando vermelho, já que a média de 8 está cruzando para baixo, já que a de 20 está virando, eu posso pensar agora nele, ó, na retração da pernada de baixa. Se ele vier fazer o pullback, o repique, né, e depois perder essa mínima, a gente pode pensar em comprar. O problema disso é que da mínima até o fundo do dia, 14 pontos e uma série de pavio aqui embaixo, né, pavio inferior, que indica força de compra, né? Então a gente já fica já de olho. Ó, ele deixou aqui agora um martelinho, tá vendo? Que não é num ponto legal. Esse martelo, se ele tivesse esse martelo aqui, ó, tivesse aqui seria perfeito, que seria no fundo do dia, tá vendo? Igual ele deixou aqui, ó, tá vendo que ele deixou esse martelo aqui no fundo do dia, acima da retração, e depois ele fez esse movimento. Esse martelo aqui agora, ó, ele está fazendo a mesma função desse aqui. Só que, como a retração está acima dele, ele pode estar fazendo um martelinho de pré-rompimento aqui para ir embora. Pré-rompimento dessa região aqui. Pode ser. A gente precisa deixar rolar e ver o que vai acontecer, né? Tá vendo? Ele já deixou aqui já um candle, mas como ele ainda está vermelho, tá vendo? Ele ainda pode ser o pullback daqui, ó, dessa região, tá vendo? Ele ainda pode ser esse pullback, ó. Então, se você entrar comprado aqui, você pode correr o risco de quê? Dele vir até aqui e depois derreter, né? Mas, se tu tivesse entrado nesse martelinho, ó, 16 pontinhos já para 12 pontos de risco, mais do que 1 para 1. Agora não tem jeito, tem que esperar, vamos ver. Ele tá fazendo aqui um candlezinho aqui de rompimento, aqui, tentando romper aqui a 200, tá? Agora eu poderia ver aqui também, ó, se ele tá fazendo um pivôzinho de alta, ó. Tá vendo, ó? O pivô de alta aqui, ele não tá valendo. Por que não tá valendo? Porque esse fundo aqui ficou abaixo da retração, tá vendo? Então já não posso nem pensar como um pivô, tá? O que eu poderia pensar é, se ele fechar o candle verde, pensar numa possível compra, fazendo espelhamento aqui, ó, um espelhamento da pernada de baixo, ó. Se eu fizer o espelhamento 100% aqui, ó, vai aqui na retração vai no FIBO anterior, tá vendo? Agora eu já tomei um stop, eu já fico um pouquinho mais apreensivo, né? Se eu entrar aqui, eu posso entrar aqui por esse gift, ó. Entrei, ó. Entrei e vou deixar o stop aqui no gift. Tá vendo? Ó? Agora eu já tomei um stop, eu já fico um pouquinho mais apreensivo, né? Se eu entrar aqui, eu posso entrar aqui por esse gift, ó. Entrei, ó. Entrei e vou deixar o stop aqui no gift. Tá vendo? Ó? Agora eu já tomei um stop, eu já fico um pouquinho mais apreensivo, né?
tá? Inicialmente, ó, o alvo teria que ser aqui, tá vendo? Essa região, ó, tá vendo? Essa região seria a região de alvo. Por que a gente entrou aqui, ó? Ele rompeu a retração de 38,2 do dia anterior, tá? Ele deixou esse giftzinho aqui que a gente pode tentar aqui, ó, um giftzinho pré-rompimento da 200, tá? Agora ele deixou esse pavio superior feinho, né? E vamos esperar agora ver o que ele pode estar fazendo, tá? Inicialmente, ó, o meu alvo teria que ser aqui, ó. Se eu pensar aqui em resistência e suporte básico, ó, tá vendo? Aqui seria o meu alvo, tá? Agora, como é que eu traço esse alvo? Eu posso pensar, já que ele está respeitando as retrações do dia anterior, eu posso pensar no alvo lá em cima como topo, tá? Porque já que ele não respeitou as retrações para baixo, ele está rompendo e está voltando para cima, ele pode ir lá buscar a máxima, né? Agora, eu também poderia fazer aqui um espelhamento dessa pernada anterior, ó. Então eu pego aqui, ó, projeto primeiro alvo nessa região e segundo alvo que ficaria mais lá em cima, tá? Segundo alvo lá em cima, tá vendo? A gente pode pensar aqui no primeiro alvo, vou deixar aqui no primeiro alvo para poder não me empolgar, porque às vezes ele pode estar violinando, tá? E agora eu preciso fazer aqui um gerenciamento um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais cauteloso, porque eu já estou no negativo, tá vendo? Então, na verdade, agora eu já não estou mais preocupado com o valor de gain. Exatamente, tá vendo aqui? Ó, eu estou no negativo, R$235. Então eu preciso, pelo menos, recuperar isso aqui, proteger e tal, ou não aumentar muito o meu loss, tá? Então se ele fizer aqui um candle de correção preto, eu já vou tentar aqui proteger, tá? Agora as médias estão querendo se definir, tá? Eu preciso aqui que essas médias aqui cruzem, tá vendo? A 8 já cruzou 200, só falta agora 20, tá? Já vou ajustar um pouquinho mais aqui, tá vendo? Ó, essa mínimazinha aqui mesmo. Agora o que ele pode estar fazendo aqui também, que não seria nada bom. Ele pode estar fazendo aqui, ó, ele poderia estar fazendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó que movimento, ó que coisa bonita, ó o que ele pode estar fazendo, tá? Ele pode estar fazendo aqui um pré-rompimento, ó, para poder romper e ir embora, tá? Ou ele pode estar fazendo aqui um topo duplo, que aí é o problema que eu posso estar passando, ó. Ele foi lá em cima, corrigiu. Se ele vier até aqui em cima, ó, é uma região muito forte dele daqui descer e fazer aqui um topo duplo, tá? Então a gente tem que estar ligado aí porque são possibilidades. Se esse candle fechar verde, eu já vou tentar proteger. O ideal seria que essa média de 20 passasse a média de 200. Ela tá ali embaixo de novo, quer dizer, tá igual no primeiro stop que a gente tomou. Ó, ela já foi um pouquinho mais lá para cima. Ó, já vou proteger aqui um pouquinho mais. Tá, vou deixar aqui nesse fundinho aqui, embaixo da média de 200. Porque eu tô realmente apreensivo aqui desse topo duplo, possível formação de topo duplo. Vou deixar ali já uma aparência maior para eu poder visualizar bem. Então essa região aqui é uma região perigosa. Então eu tenho um alvo aqui de espelhamento dessa pernada aqui de baixa com gap, mas deixa eu ver se aqui embaixo ele me pagaria. Ó. Aqui embaixo ele não pagaria, ele só protegeria um pouquinho. Eu vou deixar aqui pelo menos no primeiro alvo. Ó, fechou o candle verde, ó, eu poderia aqui agora ajustar para cá, ó, tá? Claro que eu ainda estou correndo um pouquinho de risco, está bem pertinho da média, tá vendo? A média está muito aqui pertinho de onde eu estou meu stop, mas a gente tem que pensar em proteger, né? Rompeu ali o alvo. Já vou proteger aqui, ó. E já vou jogar para cima. Já vou proteger aqui embaixo, ó. Eu já vou fazer um stop aqui na barra, tá vendo? Que é uma barra maior. Para pelo menos proteger aqui o meu stop, tá? E jogo lá para cima. Agora sim eu posso ir lá tentar buscar alvos. Problema. Como ele rompeu aqui essa região de topo,
ele pode vir fazer uma correção. O ideal, o certo seria meu stop estar aqui, ó, no fundo da barra, dessa barra, tá vendo? Porque se daqui ele fizer uma correção, ó, testando esse topo aqui anterior, e essa correção ela viu lá para voltar, já era, me estopa. Só que agora a gente fica nessa, né? Se deixar esse giftzinho, eu vou jogar meu stop lá. Porque eu posso devolver também aqui o gain que eu recuperei, né? Vendo? Ele formou mais uma vez o Pablito, ó. Eu vou deixar aqui já na proteção. Vou deixar aqui minha ordem já aqui na pedra. Porque ele está exatamente aqui, tá vendo? Ó, no topo. Ó, só pra gente lembrar, ó, tá vendo? No topo da pernada anterior, tá vendo? Ele está indo lá testar a máxima. Então eu vou deixar já na pedra aqui. Ó, já tem uma ordem acima da minha, tá vendo? Ó, já tem um movimento aqui no book, ó, bem interessante, ó. Acima, então eu poderia até tentar buscar esse aí, mas eu não vou ser olho grande não. Vamos lá, ajustar aqui para a mínima já dele, para não devolver demais. Região de topo é muito perigosa. Ó, desceu demais. Bolso. Botei no bolso, porque não vale a pena arriscar devolver tudo, tá? Então, ó, fizemos aqui, ó, o rompimento desse topo, tá? Um topo bem definidão mesmo, tá? Uma barra de elefante gigantesca aqui para poder romper esse topo, mas aqui ele deixou, ó, olha o que ele fez comigo, ó. A tendência aqui é que ele vá consumir essas ordens aqui, seja essa ordem de stop de quem entrou vendido e derrubou o mercado, ou seja a ordem de compra para poder continuar o movimento, ou seja ordem de realização de quem comprou aqui embaixo, enfim, ordens que estão no book, né? A tendência é que ele vá lá em cima buscar, só que ele deixou esse pavio superior aqui bem grande, tá? Numa região de topo, tá vendo? Uma região que o preço ele fez aqui um topo, ó. Olha como é que ficou feio aqui, ó. Como é que foi brigado, cheio de pavio para baixo, pavio para cima. Então não vale a pena a gente ficar aí arriscando o que vai acontecer, né, pessoal? Bom, tivemos aí um stop hoje e conseguimos aí recuperar esse stop e sair com um pequeno gain, tá? Então, no dia de hoje aí, ó, R$215, tá? De gain. Beleza? R$215 de gain, tá? Acumulado até agora é 1.640, ó, 1.640 mais 215 igual a 1.855, que está aí acumulado nessa primeira fase aí do backtest, tá? Ó, ele está indo lá, vamos ver se ele vai até lá, ó. Aqui, na verdade, o que acontece? Pelo gerenciamento, o certo seria eu ter jogado esse stop aqui, ó. Ele aqui nesse fundo, depois ele aqui nessa barra preta e deixado aqui para ele bater. Tá vendo? Ele não teria me estopado e estaria indo lá no alvo. Mas depois de você ver uma barra dessa aqui, um pavio desse gigantesco aqui, ó, inferior, e parece pequeno, ó, mas vamos ver quantos pontos se trata, ó. 10 pontos, ou seja, daqui ele poderia fazer eu devolver R$100, R$110, ou seja, eu ficaria com 105, sei lá. Claro que agora ele está continuando subindo, então ele pode ir lá em cima e estaria me dando lucro também de mais R$100, enfim. Então a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Proteger, botar no bolso, e se ele romper aqui a máxima, ele poderia dar aqui uma nova entrada, tá? Então é assim que funciona aí a ideia. Né? Então a gente vai acertando os ponteiros aos poucos, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse backtest, mais esse vídeo, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, para seguir com a gente nessa pegada aí, para poder ver os backtests, tá? E, se você puder, deixe seu comentário aí dando um feedback do que você está achando aí dos vídeos, valeu? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!